Esta mensagem nos fala sobre as 7 trombetas. A primeira trombeta, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, nos diz: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de uma mistura com sangue, que foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, como também toda a erva verde. Nesta frase, houve saraiva e fogo de uma mistura com sangue, nos lembra das pragas sobre o Egito para castigar Faraó e o povo. Na 7ª praga, caiu chuva de pedras e fogo, e na primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. Mas por que apenas 1/3 da terra foi atingida? Porque estas trombetas são símbolos de um julgamento parcial, não de um julgamento final. São estes sinais que Deus emprega para chamar a atenção do ímpio, assim como chamou a atenção de Faraó e seu povo. A terra é o lugar onde o homem ganha o seu pão de cada dia, e a mesma foi atingida pela ira de Deus. É um sinal para o povo arrepender-se e adorar a Deus. É um alerta para as pessoas ouvirem a mensagem do Senhor. Estas trombetas têm soado em todas as gerações para quem quer ouvi-las. Deus dá oportunidade para o arrependimento e para aceitar a sua vontade. A primeira tentativa de Deus em chamar a atenção do pecador é atingi-lo nas bases de sua vida, a terra, as árvores, a erva verde, mas o coração do pecador se fecha muitas vezes contra essas trombetas de misericórdia. A segunda trombeta, em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9, nos diz: O segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja a terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída também a terça parte das embarcações. O que representa esta grande montanha? A Bíblia nos informa. Em Jeremias, capítulo 51, versículo 25, nos diz: Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor. Estenderei minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. O profeta Jeremias identifica esta grande montanha como a Babilônia, o sistema deste mundo que destrói o que Deus quer preservar, sistema este que será lançado ao mar. A terceira trombeta, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 e 11, nos diz: O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se torna em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Podemos novamente observar que este julgamento se refere a uma terça parte, não sendo, portanto, um julgamento total. Vemos nesta passagem que o absinto polui as águas. O absinto representa amargura e veneno, o castigo divino. Em Lamentações capítulo 3, versículos 15 e 19,
faz menção sobre o absinto. Aqui, Deus ataca as águas potáveis. Quando Deus abençoou o seu povo, ele fez ao contrário. Tornou doces as águas que eram amargas. Êxodo 15, versículos 25 e 26. Parte da humanidade será destruída por esse veneno, o absinto, mas nem todos vão ouvir o sedutor. O impenitente será julgado e destruído. Mas Deus toca uma trombeta a fim de alertar o mundo sobre o perigo. Pare para ouvir a mensagem do Evangelho e beba da água pura da vida eterna, antes que seja tarde demais. A quarta trombeta. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 12 e 13, nos diz: O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem e a sua terça parte não brilhassem. Assim o dia também como a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Neste julgamento parcial, o sol, a lua e as estrelas são atingidos. Há escuridão sobre a terça parte do universo. Como sempre, as trevas mudam o comportamento do homem, causando muita confusão, pânico e mortes. O pecador nunca sabe onde ir para alcançar satisfação permanente para a sua alma, pois anda sempre na escuridão. Esta foi uma das pragas no Egito, densas trevas caindo sobre o país. Só que em Gósen moravam os israelitas, e lá o sol continuava brilhando. Que figura real para retratar os que andam na luz do Evangelho e os que vagueiam pela escuridão do pecado. Não obstante tudo isto, durante este período de escuridão, o Evangelho está sendo divulgado e anunciado pela Igreja. O povo que anda nas trevas pode delas sair para viver na luz. A trombeta é um alerta e não uma sentença de morte. Deus ainda chama o pecador ao arrependimento. A quinta trombeta. As últimas 3 trombetas são chamadas de ais, como já foi mencionado no capítulo 8, versículo 13. Se as pragas das primeiras trombetas foram tremendas, os 3 ais são mais terríveis ainda. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 4, nos diz: O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano às ervas da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm selo de Deus sobre a fronte. Esses gafanhotos tinham cauda como escorpiões e ferrão,
na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Nesta trombeta intensificam-se tanto as pragas sobre o mundo, como também a perseguição dos que são selados por Deus. Mas os gafanhotos e as criaturas liberadas do abismo andam perturbando e atormentando. E no capítulo 9, versículo 5 nos diz: foi-lhes também dado que não matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ai de quem é vítima desses escorpiões. Observe a proteção que goza o povo de Deus em meio a esta praga. A ordem foi: tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes. Podemos ver como vive seguro o Filho de Deus que foi selado pelo Espírito Santo. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Amém? Eu sou Carlos Calmar e esta mensagem será concluída no próximo vídeo, quando será mencionada a 6ª e a 7ª trombeta.